Segundo o anúncio da paixão. Jesus, então, ali sentado, reunido com os seus discípulos, diz: O Filho do Homem será entregue aos homens, e eles o matarão, mas ele ressuscitará no terceiro dia. E eles ficaram então tristes. O que essa passagem pode nos ensinar, principalmente quanto nós buscamos a cada dia sermos discípulos de Jesus? O que ele quis realmente dizer ali aos seus discípulos? Quer saber sobre isso e muito mais? Venha conosco no estudo sequencial do Evangelho de Mateus, se tratando de um vídeo de apenas 15 minutos, onde nós vamos analisar uma parte do Evangelho, porque estudar o Evangelho é mergulhar no amor do Cristo. Então venha conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje chegamos numa parte do segundo anúncio da paixão de Cristo em si, onde nós vamos vendo que o conhecimento e o poder ali fluídico de Jesus dentro dos atributos de conexão direta da sua missão e com o Pai é grandioso. Onde ele sabia tudo aquilo que iria ocorrer com ele, que seria ali realmente uma missão. E nós vamos vendo hoje, de um ponto de vista mais amplo, que essa missão era realmente salutar e necessária para trazer os exemplos em si. Quem analisava daquele ponto de vista, naquela circunstância, ficava triste com isso. Tanto que o texto traz para nós, hoje é o capítulo 17, versículo de 22 a 23, que diz o seguinte: estando eles reunidos na Galileia, até traz o local em si, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, mas no terceiro dia ressuscitará. E aí vem um ponto central. E eles ficaram muito tristes. Ou seja, nós em si analisamos as coisas hoje conforme nós temos o ponto de vista e os parâmetros de hoje. Por isso que é necessário nós termos a confiança em Deus. Nós temos realmente a confiança nos seus desígnios, porque nós vemos de um ponto de vista restrito. Nós vemos de um ponto de vista realmente a não enxergar o bem que Deus busca com aquela missão em si dentro das nossas vidas. Isso é muito grandioso, isso é muito necessário a cada dia. Você está chegando hoje nesse nosso estudo e aí vê que é um estudo sequencial e fala assim: eu vou voltar lá, tem uma playlist para eu colocar em dia. Não, nós dissemos sempre, a grandiosidade do Evangelho é que você poderá pegar uma parte do Evangelho, estudar, engrandecer sua vida. Aí depois é muito importante também estudar em sequência. Vá lá, tem uma playlist no canal do YouTube do Neto Honor Abreu, coloque em dia esse nosso estudo, porque é importante demais para nós engrandecermos cada vez mais a nossa vida em si. Você vai também ter um convite para comentar nesse vídeo o que você está achando, aonde você está falando, o que essa parte tocou em você. Você realmente, ao analisar as coisas de um ponto de vista atual, você se entristece, assim como os discípulos se entristeceram? Isso é muito comum. Isso é muito importante dentro do Evangelho, trazer que eles também tinham sentimentos que nós temos hoje em dia. Isso é o mais importante, nós vermos que o caminhar conforme um discípulo, conforme aquele que quer realmente caminhar com Cristo, nós vamos vendo a vida dos discípulos e vamos vendo que eles também sofriam das mesmas dores, sofriam realmente com os mesmos desentendimentos das coisas maiores. E nós, até hoje, temos que ter em vista principalmente isso. E essa parte é muito importante e principalmente nós pedimos, compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. Seja um instrumento a levar esses ensinamentos do Cristo, não o estudo em si, mas é o alento da pessoa realmente se engrandecer sua vida através do estudo do Evangelho. Então compartilhe, curta o vídeo e se inscreva no canal também, que nós temos vários outros estudos ali. É importante que no Evangelho Redivivo, sobre essa parte, traz o seguinte: estudamos no tema anterior, ou seja, em Mateus 16, 21 e 23, que Jesus fez o primeiro anúncio
dos fatos que sucederia: a condenação, o sofrimento, que seria a paixão em si, e a morte na cruz. E aí traz assim: aqui o mestre volta a preparar o espírito dos discípulos e afirma. Ou seja, o que Jesus buscava com isso? Preparar o espírito deles para eles não se chocar. Ou seja, para demonstrar que ele tinha, sim, o conhecimento e o domínio de todos os fatos de sua missão. Ele queria preparar realmente. Ó, vai acontecer isso. Vocês têm que ficar preparados. E aí fala o seguinte, e afirma, sem qualquer margem de dúvidas, não só os desoladores acontecimentos da condenação, prisão, calvário e crucificação, mas também a sobrevivência à a morte física em si, configurada nos textos do Novo Testamento como ressurreição. Lá traz ressurreição, mas nós vamos vendo, já tratamos sobre isso, vamos tratar muito mais, que a palavra em si, ela pode ter, ela tem, lógico, um significado, mas você tem que trabalhar ela de um ponto de vista mais profundo. Mas aqui nós vamos deixar com a ressurreição mesmo em si. É importante que Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, no capítulo 17, na página 130 a 131, ele traz o seguinte: a missão de Jesus estava quase terminada aqui no plano terreno. Isso é muito importante que ele coloca essa questão. A missão de Jesus, ela se perpetua até hoje. Ele, como mestre, modelo e guia, aquele que realmente é um governador planetário para todos nós, o exemplo maior realmente para nós seguirmos, engrandecermos nossa vida, o seu trabalho ele não terminou ali, naquela missão. Terminou de um ponto de vista, estava terminando de um ponto de vista terreno, de um ponto de vista espiritual. Nós vemos que até depois depois de sua partida para o plano espiritual, ele fica um bom tempo ali aparecendo, trazendo instruções, realmente vivificando, engrandecendo aquele cristianismo que estava nascente. E é muito importante que nós vemos ele na figura de Paulo, quando ele aparece para Paulo ali, que não era um desses discípulos. Muito importante você estudar a vida de Paulo. Um livro que eu gosto muito, para mim, um dos romances mais lindos que tem é Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier por Emmanuel, se eu não me engano. E é um livro que, para mim, ele não é um livro apenas de estudo, ele é romanceado, ele traz uma história linda, e eu chorei muito nesse livro. Não de tristeza, mas de realmente emoção. Ele traz ali uma história viva em si. Então nós vamos vendo que esse anúncio do Cristo, que ele iria ressuscitar, que ele iria estar realmente ali dentro, conosco sempre em espírito, isso é verdadeiro. Isso realmente nós podemos encontrar em todos os momentos da nossa vida. E é isso realmente que nós temos que buscar encontrar. Todas as vezes que você for estudar o Evangelho, faça conforme ele ensinou na questão da oração. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai em segredo, que em segredo lhe recompensará. Faça dessa forma, vá ao seu quarto. O quarto não é um quarto físico, não é isso daqui, é o quarto íntimo. Estudar o Evangelho, você pode estudar ele numa fila de um banco, mas você tem que fazer ele entrar. Ele realmente alicerçar o reino de Deus que está dentro de você. É esse quarto íntimo que você deve trazer o Evangelho. Então, vá para o seu quarto, se resguarde, feche a porta. O que é fechar a porta? É você realmente tirar tudo aquilo que é exterior, fechar a porta mental. Você pode, repito, você pode estar na fila de um banco, se concentrar ali e se engrandecer dentro de si. Isso que é o mais importante. E orar ao seu Pai em segredo, que esse segredo lhe recompensará. Não precisa dizer, pregar em si com palavras, demonstrando à multidão o seu amor por Deus, não. O amor verdadeiro está nas atitudes do verdadeiro cristão. Aquele que vai
socorrer a dor do semelhante, aquele que realmente está alicerçado dentro do Cristo, dentro dos ensinamentos necessários. Então, ele fala assim, sua ação como encarnado, isso é o Eliseu Rigonati, continuando aqui, sua ação como encarnado findava, para que ele recomeçasse no plano espiritual, onde trabalha e trabalhará até a consumação dos séculos, em benefício de seus pequeninos tutelados, que somos todos nós. Aproximava-se o momento de ele voltar para o alto. Apesar de sua elevada hierarquia espiritual, Jesus pede forças ao Pai e não se esquece de fortificar os seus discípulos. Nós vemos que um pouco antes ali de se alicerçar realmente a questão da paixão, ele pede forças a Deus. Ele realmente, primeiro ele fala, afaste de mim esse cálice, depois ele fala para fortificar ele. Nós vemos que enquanto mestre, modelo e guia, Jesus tinha todos os atributos de realmente alicerçar os nossos corações, de realmente ser aquele mestre que ensina, modelo que nós devemos seguir para sermos iguais, e um guia, porque principalmente através do seu evangelho ele guia todos nós a uma evolução cada vez maior. Isso que é o mais importante em si. E aí ele traz assim, precisamos não nos esquecer de vigiar e de orar, pois nós também, de acordo com o nosso adiantamento espiritual, teremos desses momentos supremos, nos quais demonstraremos nossa fé e nossa fortaleza moral e espiritual. Isso é muito importante para todos nós. Nós devemos vigiar e orar, porque o vigiar em si a todo momento nós devemos vigiar os nossos pensamentos. Esses dias mesmo, estava tendo muitos pensamentos ruins e eu estou tentando vigiar cada dia esses pensamentos. Só que isso é grandioso. Isso realmente pode ser o prelúdio em si e o alerta que eu estou trabalhando várias questões espirituais com vários irmãos espirituais. Isso é muito importante e eu tenho que compreender isso como verdadeiro cristão, que eu tenho que me vigiar a todo momento, vigiar os meus pensamentos, vigiar as minhas atitudes, para poder engrandecer cada vez mais. No Evangelho Redivivo, no livro 2 do Evangelho Redivivo, traz o seguinte, né, para fechando essa parte. Desta forma, Jesus nos mostra que, como discípulo, devemos estar atentos para compreendermos as verdades divinas perante as provações que passaremos. Quando o mundo agir contra o Cristo que nasce em nós. Olha que importante. Vou até repetir. Devemos estar atentos para compreendermos as verdades divinas perante as provações que passaremos, quando o mundo agir contra o Cristo que nasce em nós. Todas as vezes que nós buscarmos o engrandecimento espiritual e o engrandecimento da alma, o mundo, aquele mundo de matéria, conforme nós vimos no vídeo anterior, os espíritos ditos demoníacos, que nada mais são do que irmãos transviados, eles vão agir contra o Cristo que age em nós. E aí você tem que ter forças para resistir. E é essa força que você busca através da fé. Você exemplificando, realmente se engrandecendo, trabalhando dentro desse nosso amor. E aí ele arremata assim, devemos lembrar das verdades anunciadas por Elias contra os poderes inferiores e aceitar. Nós vimos nos vídeos anteriores que aparece Elias e Moisés ao lado ali de Jesus na crucificação. Contra os poderes inferiores e aceitar. Ainda que sobre os sacrifícios, as nuvens necessárias para que as veredas de nossos corações sejam endireitadas, para que nosso Senhor, Jesus Cristo, possa caminhar dentro de nós. É isso que nós devemos enveredar, devemos limpar o vaso. Devemos trabalhar as impurezas que há dentro de nós, para que esse Cristo em si possa caminhar dentro de nós. Caminhar através de quê? Dos seus ensinamentos, através dos seus fluidos, através da sua energia, através do seu amor,
porque o reino de Deus está dentro de nós. Então nós temos que buscar que ele caminhe dentro de nós. Não devemos jamais esquecer que perante as tribulações surge sempre a bênção da ressurreição. Aqui também representada pela esperança e pela permanência do bem, medida sempre atuante na providência divina. E com esses ensinamentos nós nos despedimos hoje, trazendo um agradecimento a todos aqueles que estão fazendo parte desse nosso estudo. Pedimos que curta esse vídeo, compartilhe com alguém ali que você ama, levando, sendo um instrumento a levar o Evangelho até mais corações. E principalmente agradecendo ao alto por estarmos reunidos nesse amor do Cristo. Até o próximo estudo sequencial do Evangelho de Mateus. Fiquem em paz.